Em meio ao barulho constante do mundo, há quem tenha esquecido como é ouvir o próprio pensamento. É raro encontrar alguém que consiga ficar em silêncio sem se sentir desconfortável. A sociedade grita, as redes sociais competem por atenção, e dentro da mente de cada um existe um ruído que não se cala. Foi nesse cenário que André, um homem comum, começou a perceber que estava se perdendo, não porque o mundo o destruía, mas porque ele já não conseguia se ouvir. André sempre viveu cercado de pessoas, tarefas e distrações, e o celular era a primeira coisa que tocava pela manhã e a última antes de dormir. As notificações, os comentários e a necessidade de estar sempre respondendo o deixavam exausto, mas ele acreditava que isso era normal. Afinal, todo mundo vivia assim. Até o dia em que o corpo começou a falar o que a mente insistia em ignorar. Ansiedade, insônia, falta de ar. Sintomas de quem vive para fora e esquece do que acontece dentro. Em uma noite especialmente difícil, deitado sem conseguir dormir, ele rolava o feed de notícias enquanto o coração batia acelerado. De repente, parou em uma frase simples dita por Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos. O silêncio é um refúgio para a mente. Não soube explicar por quê, mas aquela frase o atingiu de um jeito diferente. Fechou o celular e ficou olhando para o teto, em silêncio. Foi a primeira vez em muito tempo que não tentou preencher o vazio com barulho. No dia seguinte, decidiu sair para caminhar sozinho. Sem fones, sem música, sem nada. Apenas o som dos passos na calçada. No início, o silêncio era incômodo. A mente gritava, lembrava de tudo o que estava pendente, dos e-mails não respondidos, das conversas inacabadas. Mas conforme o tempo passava, algo começou a mudar. O barulho interno começou a desacelerar e ele sentiu uma calma estranha, como se a mente, cansada de tanto ruído, finalmente tivesse espaço para respirar. Ele lembrou de uma amiga antiga, Lara, uma mulher que sempre parecia estar em paz, mesmo em meio ao caos. Decidiu ligar para ela e contar o que estava sentindo. Quando se encontraram, ele desabafou. Não sei mais como lidar com tudo. Parece que o mundo não para de gritar. Lara o ouviu em silêncio e respondeu com voz calma. É porque você ainda acredita que precisa responder a todos os gritos. O segredo é entender que o silêncio também fala. Essa frase ficou ecoando na cabeça de André pelos dias seguintes. O silêncio também fala. Começou a observar as pessoas ao seu redor. Todos falavam demais, reagiam demais, se ofendiam demais. Ninguém ouvia. Era como se o mundo inteiro estivesse tentando vencer uma discussão que nunca acabava. E ele entendeu. Talvez o verdadeiro poder não estivesse em falar mais alto, mas em permanecer calado quando tudo tenta te provocar. Naquela mesma semana, no trabalho, aconteceu algo que testaria essa nova descoberta. Durante uma reunião, o chefe o criticou publicamente por algo que ele não tinha feito. Todos olharam, esperando uma resposta. Ele sentiu o impulso de se defender, de argumentar, mas pela primeira vez respirou fundo e ficou em silêncio. O ar parecia pesado, mas dentro dele havia uma estranha paz. Minutos depois, um colega interveio e explicou o mal-entendido. O chefe se desculpou, e no fim, a verdade se mostrou sem que ele precisasse dizer uma palavra. Naquela noite, André escreveu em seu caderno uma frase de Epicteto que havia lido. A força não está em reagir, mas em permanecer imperturbável. Percebeu que o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre o impulso, sobre o ego, sobre a necessidade de ter razão. E quanto mais praticava, mais percebia o quanto havia desperdiçado energia tentando se explicar para quem nunca quis entender. Certo dia, andando pelas ruas movimentadas do centro, ele observou as pessoas. Motoristas buzinando, pedestres apressados, vendedores gritando, celulares tocando. Tudo parecia urgente. E ele pensou, quantas dessas urgências são reais e quantas foram criadas pela nossa incapacidade de ficar quietos? Começou a perceber que o silêncio não era apenas ausência de som, era presença de consciência. Decidiu então se afastar das redes sociais por uma semana. Parecia simples, mas foi um desafio.
Nos primeiros dias, sentia um vazio, como se algo faltasse. Mas, conforme os dias passavam, o vazio se transformava em leveza. A mente ficou mais clara, as ideias mais organizadas, o sono voltou. Ele começou a escrever, meditar e refletir sobre as próprias emoções. Foi quando percebeu o quanto o barulho externo havia servido como desculpa para não lidar com o que realmente importava: o barulho interno. Em um domingo de manhã, sentou-se à beira de um lago perto de casa. O vento movia as folhas das árvores e o som da água batendo suavemente nas pedras era o único ruído. Naquele instante, entendeu o que os estoicos queriam dizer com ataraxia, a tranquilidade da alma. Não é a ausência de problemas, é a capacidade de manter a mente em equilíbrio, mesmo quando o mundo está em desordem. Lembrou-se das palavras de Marco Aurélio: a calma é a força do homem que compreendeu a vida. E pela primeira vez, ele sentiu essa força. Percebeu que o silêncio não era um esconderijo, mas um campo de treinamento. Cada pausa era uma vitória sobre si mesmo. Cada respiração consciente, um lembrete de que o controle não está nas circunstâncias, mas na resposta. Mas o teste mais difícil ainda viria. Uma tarde recebeu uma ligação de sua mãe. O pai havia sido internado após um infarto. O coração acelerou, as mãos tremeram. Correu para o hospital, onde o ambiente era uma mistura de medo e pressa. Médicos passando, aparelhos apitando, familiares chorando. Em meio a tudo aquilo, ele sentiu o velho instinto de desespero tentando voltar. Mas, em vez de se entregar ao caos, fechou os olhos e respirou fundo. Lembrou-se das palavras que vinha praticando. O que não está sob meu controle não deve roubar minha paz. Ficou ao lado da cama do pai, em silêncio, segurando sua mão. Não disse nada, mas o olhar dizia tudo. Naquele momento, percebeu que o silêncio também é amor. É presença sem palavras. É força sem ruído. E foi ali, no meio da incerteza, que encontrou sua maior serenidade. Alguns dias depois, o pai começou a se recuperar. E quando o viu acordar, com um sorriso fraco, André entendeu que a vida grita não para nos assustar, mas para nos lembrar de escutar. Escutar o que realmente importa. As semanas seguintes foram de transformação. Ele passou a encarar o silêncio como um aliado. Percebeu que as melhores decisões não vêm da pressa, mas da pausa. Começou a falar menos, ouvir mais e reagir quase nunca. Descobriu que muitas vezes o barulho que tentamos silenciar fora é apenas o reflexo do barulho que ainda não silenciamos dentro. E é aqui que a história de André se encontra com a de muitos de nós. Vivemos em um mundo em que todos querem ser ouvidos, mas poucos querem ouvir. Queremos ser compreendidos, mas raramente paramos para compreender. E é por isso que o silêncio se tornou uma arte esquecida, porque exige coragem. Coragem para enfrentar o próprio ruído interno, coragem para se desconectar do caos e coragem para simplesmente estar. Sêneca dizia que quem não sabe se calar, nunca saberá ouvir. E essa é talvez uma das verdades mais profundas do estoicismo, porque o silêncio não é ausência, é presença consciente. É o espaço onde o ego se cala e a sabedoria fala. Hoje, quando alguém o provoca, quando o mundo tenta arrastá-lo para o barulho das emoções, André apenas sorri. Não porque se tornou indiferente, mas porque aprendeu o valor da quietude. E em cada pausa, em cada silêncio, ele encontra um pedaço da própria liberdade. A história dele é um lembrete. O mundo vai continuar gritando. As pessoas vão continuar opinando, julgando, reagindo. Mas cabe a você decidir se quer viver preso a esse ruído ou se quer encontrar paz dentro de si. Porque no fim, o silêncio não é o oposto do som. É o som da alma em equilíbrio. E quando você aprende a ouvi-lo, nada lá fora é capaz de te perturbar. Então, antes de reagir à próxima ofensa, antes de responder ao próximo ataque, antes de perder tempo tentando provar algo, lembre-se, o silêncio é a maior resposta que existe. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários.
Eu escolho o silêncio. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa reflexão e inscreva-se no canal para continuar aprendendo como aplicar a sabedoria estoica no mundo moderno. Porque em um mundo que grita o tempo todo, ser capaz de ficar em paz é o verdadeiro poder.